Não interessa o que estão julgando, falando de você. Segue no que Deus mandou você fazer. Tapa os ouvidos para o inimigo. Tapa os ouvidos para os comentaristas de plantão. Está cheio de comentaristas de plantão. Não, porque, sabe o que está acontecendo? Isso é por isso. É juízo de Deus. E aí, tem um monte de analista de caos. Poucos botaram a bota, ou botaram a mão na massa, ou de alguma forma se moveram para ajudar. Poucos não, né? Acho que eu vou rever minha frase. Muitos estão ajudando. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 27 primeiro, por favor. Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. O quinto livro do Novo Testamento. O Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, conta o relato da igreja crescendo, se formando, algumas viagens do apóstolo Paulo. Então eu quero entrar nesse tema. Atos 27, 23. Diz assim: pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo. E ele me comunicou: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que você compareça diante de César. E por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois eu confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme o que foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Capítulo 28, por favor, versículo 1. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Preparando uma fogueira, receberam bem a todos nós, porque estava chovendo e fazia muito frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava no fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à mão de Paulo. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo sacudiu a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar e caísse morto a qualquer momento. Mas, havendo esperado por muito tempo e observando que nada aconteceu, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos ofereceu e nos hospedou. Nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre. Paulo então foi-lhe fazer uma visita. Logo depois de orar, impôs as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha também vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento necessário para a viagem. Até aqui. Bom, o apóstolo Paulo está indo para Roma, ele vai se apresentar diante de César, ele está preso, ele vai ser julgado, ele é um preso, sendo levado por uma escolta no navio. E no caminho, um anjo do Senhor aparece para Paulo, na noite anterior, na viagem, e fala: Paulo, é imperativo, você vai chegar até César, e a vida de todo mundo que está no barco e a sua vai ser preservada. Deus viu graças sobre você, derramou graças sobre você, Paulo. E aí o apóstolo Paulo levanta a voz no barco e fala: gente, tinha uma grande tempestade acontecendo. Ele fala: gente, essa tempestade aí pode ser que destrua tudo, mas Deus vai livrar a gente, porque Ele disse para mim ontem à noite que é imperativo que eu permaneça, que eu apareça diante de César. Então Deus falou e eu acredito na palavra dEle. Então não importa o que vai acontecer com o barco, todo mundo aqui vai sobreviver. E ele falou isso encorajando todo mundo do barco: tenham coragem, Deus falou comigo ontem. E aí o barco sofre uma grande tempestade. Se você ler depois do capítulo 27, vai ver que essa tempestade tinha até um nome: Euroaquilão, é o nome do vento. É um vento que soprou fortemente. Esse vento, Euroaquilão, era um vento
típico daquela estação e região. Então deram um nome para aquele vento bateu, e quem mandou aquele vento não foi o diabo, foi Deus. E aquele vento coloca o barco no fundo do mar, e eles dão numa ilha e ninguém morre. E aí nessa ilha que acontece tudo isso. As pessoas, tem versões que falam que eram os bárbaros. Os bárbaros receberam bem, que moravam lá naquela ilha, receberam bem Paulo e todo mundo que encostou ali. E aí Paulo está catando uns gravetos para fazer um fogo, porque está frio e chovendo. E aí Paulo está juntando uns gravetos para fazer fogo, uma cobra enrola na mão de Paulo. E aí os moradores da ilha disseram: pode ver que esse cara é assassino, ele fugiu do mar, mas a justiça não deixou ele viver, ele vai morrer agora. E ficaram observando ele. Paulo sacode a cobra no fogo, de repente ele não morre, fica firme, e eles mudam a opinião. Pai, esse cara não morreu, então ele é um Deus, porque uma cobra mordeu, e já mudaram de opinião. E aí Paulo vai parar na casa de um cara, tal de Públio, que era o responsável, uma das pessoas talvez mais bem-sucedidas da ilha. E Paulo encosta na casa desse cara por 3 dias, é bem recebido, e cura, né, o pai de Públio. Aí a notícia corre, e de repente um monte de gente chega lá, e um monte de gente é curada, e no final as pessoas juntam dinheiro, juntam mantimentos, dão na vila de Paulo. Paulo pega o barco e vai para onde? Para César, porque é imperativo que ele aparecesse diante de César. Essa é a nossa história que lemos aqui. O que a gente aprende nisso aqui? Primeiro, a vida cristã não é reta. O capitão do navio colocou no Waze Roma, e o Waze marcou o caminho azulzinho. Só que o Waze marcou o caminho azulzinho, não tinha aquela partezinha vermelha que diz que tem congestionamento. Não, estava bonitinho, é só seguir a viagem. Só que no meio do caminho ficou vermelho, no meio do caminho uma curva, no meio do caminho uma malta, no meio do caminho um naufrágio, no meio do caminho uma guerra, no meio do caminho uma enchente, no meio do caminho um aborto, no meio do caminho uma dor, no meio do caminho algo que a gente não conta, não está na agenda. A vida cristã não é feita, não tem filtro, ela é real. E o apóstolo Paulo está indo, de repente, meu irmão, a viagem muda, o programa muda, a faculdade vai ter que ficar para trás, a gravidez apareceu, então a faculdade ficou para trás. Não estava contando com essa gravidez, você não estava contando, mas Deus já estava reservando o nome do seu filho lá na eternidade antes. Você não estava contando, a viagem estava certa, estava tudo pronto, ninguém esperava aquilo ali. Ninguém preveu, nenhum meteorologista acertou, ninguém prevê, não tem como saber. São intempéries da vida. Eles param em Malta, o que é? É viagem interrompida temporariamente. Nossos planos, cursos, trabalho, ministério, faculdade, sonhos, interrompidos com situações que saem do nosso controle. Malta é o inesperado, é o não programado, é a curva na estrada, é o voo cancelado, é o vírus, é a enchente. A Malta não está previsto, é algo que a gente não tem controle, sai dos nossos controles. São crises que vêm que a gente não espera. Só que as crises têm um poder na minha e na sua vida. As crises revelam quem somos. Logo, as crises na vida do cristão são pedagógicas. A crise vai tirar de dentro de nós o que a gente realmente é. A crise está revelando quem é comentarista e quem gosta de jogar, quem fala de amor e quem ama. A crise revela. A crise mostra. A crise tira de nós coisas boas que não sabíamos que tínhamos, mas também tira de nós coisas horríveis que não sabíamos que tínhamos. A crise revela. O caos revela. Então, eu gosto de dizer uma frase que diz assim: a dor é uma péssima companheira, mas uma ótima professora. A dor é uma péssima companheira, ninguém gosta dela. Ninguém gosta. Pastor, olha, está vindo umas lutas, umas crises, nossa, que bênção. Ninguém fala: pastor, Senhor, manda umas lutinhas. Ninguém faz isso. Então a luta, a crise, a dor é uma péssima companheira, mas uma ótima pedagoga. Porque a dor vai organizar nossas prioridades. Eu queria saber se alguém aqui, de domingo para cá, porventura, quando foi dormir, agradeceu a Deus pela sua cama. Levanta a mão. Agora só levanta a mão
Quem fazia meses ou anos que não orava agradecendo pela sua cama, levanta a mão. Só agradeceu depois da crise que aconteceu no sul, levanta a mão. Muitos de nós só lembramos de agradecer depois que uma crise vem. Quantos aqui talvez agradeceram, Senhor, obrigado porque a minha casa não entrou água. E não vai entrar, onde eu moro não entra água, Senhor. Obrigado. Porque a crise, a dor vai trazer lições. A dor traz lições. Foi uma crise que reposicionou Jonas. Meu irmão, presta atenção. Deus não perdeu o controle de nada. Quantos creem nisso? Não, preciso que você fale com convicção. Deus não perdeu o controle de nada. Bom, então tudo que está acontecendo, Ele está sob controle, sim ou não? Bom, Ele tem o seu controle, Ele tem a sua forma de tratar individualmente cada um de nós. Porque cada um de nós, Ele sabe o Deus que está ali dentro. Como assim, pastor? Nós temos pequenos deuses no nosso coração. E Ele não quer se relacionar sem jogar fora esses deuses. Quantos ricos cruzaram Jesus? Vários. Quantos Ele mandou vender tudo e dar para os pobres? Vários ricos passaram por Jesus. Ele falou, vende tudo e dá para os pobres. Por quê? Porque para aquele rico, o dinheiro era um Deus. Deus só vai mexer nos nossos deuses. E deixa eu dizer uma coisa, eu quero me colocar nessa fala. Eu sou sulista. Eu quero me colocar como sulista. Não gaúcho, catarinense, paranaense. Eu sou sulista, eu quero me colocar como sulista. Por muito nós desprezamos, zombamos os nordestinos. Nos achamos superiores. Eu nem vou entrar na questão de ser humano comum, como cristão. A Bíblia diz que devemos considerar o outro superior a nós. E por muitos nós, o nosso orgulho, soberba interna, nos sentimos e achamos melhores que os outros. Está vindo uma carreta, de onde? Aracaju, do Nordeste, para alimentar sulistas. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, quando a crise vem, eu te ensino a depender dos outros. Eu te ensino que você sozinho não vai a lugar nenhum. Baixa a bola, porque sou eu que controlo a tua vida. Eu não tenho. Você se acha melhor que alguém? Eu mostro para você, na crise, que você não é tão bom assim. E você vai precisar de alguém que um dia talvez você criticou. Você talvez vai precisar morar com a sua sogra, que você tanto falou mal. Só um amém. Mas um silêncio. Você vai congregar na igreja que você falou mal. Tem um monte. Eu sei. Meu irmão, quase toda a ceia eu tenho pedido de perdão. Pastor, eu queria pedir perdão, eu estou congregando aqui, mas não posso fazer sem isso. Não posso congregar sem antes pedir perdão. Por que eu falei mal de você? Eu falei, tranquilo, pega a fila. Deus, ele permite algumas crises para ensinar a gente. O filho pródigo está onde? Longe da casa do pai. Onde é que ele está? Longe da casa do pai. E de repente falta comida naquela região. Crise. Uma crise de alimento. Faltou comida. E ele foi comer comida de porco e não deram. Então o que ele lembrou? Na casa do meu pai tem comida. E ele voltou para casa. Uma crise trouxe o filho de volta para casa. Eu quero abençoar o Rio Grande do Sul. Essa crise vai trazer muitos filhos pródigos de volta para casa. Escute o que está acontecendo. Eu recebi essa semana mais de 30 pedidos. Não é de comida, apesar de precisar de comida. Não é de roupa, apesar de precisar de roupa. Não é de outra coisa, apesar de precisar. 30 pedidos de Bíblias. Sabe o que eu estou ouvindo dos pastores? Tem uma sede pela palavra acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Manda a Bíblia, manda a Bíblia, manda a Bíblia. Porque nós estamos reunidos em casas, em centros de abrigos. E as pessoas estão com violão e querendo Bíblia. Porque Deus faz o filho pródigo voltar para casa. As crises são pedagógicas. Eu sei que se tratando de perda, de dano, alguns são irreparáveis. Mas os danos materiais não são na eternidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha uma casa nova. Não, tem a vida eterna. Deus trabalha com a eternidade, Deus não trabalha com 15 anos, 30 anos, 120 anos, é só uma ponta perto da eternidade.
Jonas era para ir para Nínive, pregar para Nínive. E aí ele entra num barco para ir para o outro caminho, e Deus, o texto está assim, ó, Deus mandou uma tempestade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, tem tempestades e crises na sua vida que não é o diabo, é Deus. Pastor, mas Deus mandando crise, Ele te ama tanto, Jonas, tanto, que você está indo para o caminho errado, Ele quer trazer para o caminho de volta. Aí Jonas fala assim, não, me joga fora do barco, que o problema sou eu. Aí ele joga, eu vou morrer. Deus manda um peixe, pela misericórdia. Porque enquanto você não se render, é vento, é peixe, Deus vai mandar o que for preciso, até você dizer, tá bom, eu vou obedecer o que o Senhor tem para mim. Tem muitos Jonas que são reposicionados na crise. A crise traz de volta. A dor traz de volta. Crises aquecem a nossa fé, nos tiram da mornidão, da frieza espiritual. Nas crises Deus prepara o nosso propósito, trabalha a nossa vida. E eu quero pegar algumas lições dessa crise que Paulo teve. Primeira, os habitantes daquele lugar foram de forma impressionante bondosos conosco. Malta nos ensina que nós precisamos de pessoas, que precisamos da família, que precisamos da igreja, que precisamos de amigos. Malta nos ensina. Eu aprendo com Malta que Deus sempre envia alguém para acalentar, consolar, dar um ombro, uma mensagem, uma oração, um abraço, um socorro, uma oferta. Deus sempre envia alguém. Deus prepara uma Ruth para a crise da Noemi. Deus prepara um Barnabé para o desespero do Paulo. Deus sempre prepara alguém, Deus tem os seus, mesmo os bárbaros, que talvez tinham uma fama de rudes, foram bondosos com eles. São homens e mulheres com seus barcos, com o seu jet ski, com o seu quilo de alimento, com a sua peça de roupa, os seus 10 reais, as suas profissões e as suas orações. Deus levanta. Talvez não vai ser literalmente como Pedro que afundou e Jesus trouxe, e nós trazemos isso para a fé hoje. Eu às vezes estou naufragando na fé, e Jesus me puxa do naufrágio da fé, mas lá muitos, não foi espiritualmente, literalmente, alguém usado por Jesus, dentro de um barco, estendeu a mão e puxou alguém. Literalmente. As crises vão fazer a gente aprender a depender de pessoas. Eu te abençoo nessa noite, que Deus nas suas crises, na sua malta, envie amigos, pessoas que serão bondosos com você quando você estiver passando por uma crise. E eu te abençoo para que você seja bondoso para aqueles que passarem pelas crises perto de você. E quem diz amém? Deus vai colocar pessoas passando perto de você. Segundo, enquanto Paulo ajudava a juntar o feixe de graveto, lançava no fogo. Sabe o que eu aprendo na crise aqui de Paulo, na malta de Paulo? Que não podemos ficar esperando do céu ajuda, nem do governo. Faça a sua parte, se mova, ajude a aquecer alguém que está na malta, acalme os que estão perto de você. Acalme. Pastor, eu estou numa crise violenta. Olha para o lado, pode ser que tenha alguém com uma crise maior. Pastor, meu filho está enfermo. Pode ser que se você for lá no Gusmão, em Floripa, você vai ver crianças lutando com câncer terminal. Sempre tem alguém, talvez vivendo uma guerra difícil. Mais difícil talvez que a sua. Ou igual à sua. Segundo, então, seja um profeta de Deus, não um profeta do caos. Terceiro, assim os habitantes da ilha viram a cobra na mão de Paulo e começaram a comentar. Então você entendeu ali, né? A cobra enrolou, aí disseram, vai morrer. Aí não morreu, é um Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando a gente está passando por uma crise difícil, vai ter sempre os comentaristas. Gente que nos julga de longe, não conhece a nossa vida.
Ora a gente não vale nada, ora a gente é um Deus. Quer um conselho? Não aceita nenhuma das duas características, não aceita nenhum dos dois diagnósticos, porque um é mentira, porque não é uma questão de ser um assassino ou não, a outra é mentira, porque você também não é o Deus. Não aceite nenhuma palavra que vem do povo, só fica com a voz do Espírito Santo. Não interessa o que estão julgando, falando de você, segue no que Deus mandou você fazer. Tapa os ouvidos para o inimigo. Tapa os ouvidos para os comentaristas de plantão. Está cheio de comentaristas de plantão. Não, porque, sabe o que está acontecendo? Isso é por isso, é juízo de Deus. E aí, tem um monte de analista de caos. Poucos botaram a bota, ou botaram a mão na massa, ou de alguma forma se moveram para ajudar. Poucos não, né? Acho que eu vou rever minha frase. Muitos estão ajudando. Mas tem aqueles que gostam só de comentar. Deixa eu ver, peraí. Aquela igreja ali do fundo preto. Ah, não, começou. Não, está dando certo, mas é fogo de palha. Deu 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos. É foguinho de palha. Isso aí é. Isso aí é moda, modinha. Isso é a igreja da modinha. Eu ouvi isso um monte de vezes. A igreja da modinha. Tem um monte de gente assim, a igreja da modinha. Aí não é, olha, ele, não, também não vem, é graça de Deus que nos trouxe até aqui, pronto. Não vem dizer que a gente é melhor, né? Porque isso aí também é laço do diabo. Então cuidado com o laço do diabo, te joga num buraco ou te sobe no monte. Fica na mão de Jesus, é o melhor lugar. Toda crise vai trazer comentaristas, pessoas que vão estar julgando a gente de longe, sem conhecer a gente, sem conhecer você. Você está numa crise no casamento, é pecado, pode ver que é pecado. Está numa crise financeira, o dízimo atrasado, pode ver que é o dízimo atrasado. Está com o dízimo atrasado, o devorador está comendo pela perna, olha o devorador ali, o devorador, está vendo o devorador? Não, ele está o migrador, o cortador, o devorador, está tudo junto ali, Pode ver que é o diabo, olha ali, está vendo? Torce para o Flamengo, só pode, é pecado. Tem que voltar para Jesus aqui, entendeu? Daí, sempre tem, irmão, sempre vai ter alguém julgando o que a gente está vivendo. Julgaram Jó, os amigos de Jó julgaram Jó, sempre vai ter alguém julgando. Quer um conselho? Ouve o julgamento de Deus, e se Ele disser que você está errado, corrige o seu coração, e alinha naquilo que Ele tem para você. Ouve o Senhor, deixa Ele corrigir você. Posso ouvir um amém? 4, Paulo curou o pai de Públio. Olha que coisa linda, irmão, presta atenção aqui. Quem é Públio? Públio é um cara que abriu a casa dele para receber, 3 dias, anfitrião, generoso, hospitaleiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe aquele casal hoje de manhã, estava sentado aqui, com a camisa do Inter, mas a gente recebe pecadores também. Ele estava aqui, e ele falou, pastor, os dois chorando, pastor, a gente não quer voltar para o sul, a gente está num hotel, a gente precisa de uma kitnet, e o casal, a família de trás, olha que coisa linda, ouvindo, coisa linda mais ou menos, né? Fofoqueiro, né? Agora que caiu a ficha, olha aí, mas tem um ali deu certo, ele só aqui, aí ele chamou o casal e falou, vocês vão para minha casa. Esse casal que chamou, esse Públio, que chamou esse casal para ir para a casa deles, tem 4 filhos, é o casal mais 4 filhos. Daí eu falei, cara, ele veio falar para mim, pastor, eu estou levando eles lá para minha casa, eu ouvi, eu não vou deixar eles aí, eu vou levar eles para lá. Falei, amém, querido. Aí eu falei, mas está tudo bem, lá tem um quartinho? Não, a gente dá um jeito, ele falou. A gente vai dar um jeito. Tá bom. Só que esse casal está com 2 aluguéis atrasados da casa deles. E levando gente para a casa deles. Vai ser despejado junto. Só que eu falei, me dá o teu Pix. Eu vou botar em dia os aluguéis da tua casa. Sabe por quê? Que quando o Públio recebe generosamente Paulo, o pai de Públio é curado. Sempre tem uma bênção quando você acolhe o que Deus mandou acolher. Sempre tem uma bênção. Por isso, que se Deus mandar, a gente recebe. Então nas crises, Deus vai revelar os Públios, os homens que estão observando a crise de alguém e dizendo assim, como que eu posso servir?
Como que eu posso ajudar? Quinto, e eu encerro aqui. Nós já vamos ceiar. Quinta lição. Malta, recebe isso no seu coração. Os irmãos gaúchos, recebe isso no coração de vocês. Malta não é para sempre. Toda crise tem data para começar e tem data para passar. Apocalipse vai dizer: passarás por uma crise, por uma guerra de 10 dias. Lá 10 dias, fala uma provação de 10 dias, fala de um período completo. Vai começar e vai acabar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os dias vão passar. Nós mandamos fazer 500 rodos de 1 metro, de madeira e de ferro, para começar a limpar as casas dos irmãos lá. Nós vamos mandar uma carreta de rodo. Nós mandamos comprar madeira, o irmão está confeccionando, porque agora é a hora de você se movimentar de forma criativa, inteligente, ou seja, a vida vai voltar. Aqueles que se perderam não tem volta. A vida que foi não tem volta, é luto, e nós devemos chorar com os que choram. Mas aqueles que ficaram, trazer esperança de que a verdadeira vida não é aqui, é na eternidade. A verdadeira vida, nós somos peregrinos e forasteiros. É a maior esperança que a gente tem. Tudo vai passar. Diga comigo tudo. Diga comigo tudo. Tudo vai passar. Abençoa a vida de alguém e fala: calma, tudo vai passar. Talvez tenha alguém do seu lado esperando ouvir isso. Fale para ele: tudo vai passar. Toda crise, toda dor vai passar. Malta vai passar. E eu quero te abençoar com o que aconteceu com Paulo. Quem recebe essa palavra? Olha o que aconteceu com Paulo. As pessoas foram tão generosas que eles saíram com mantimentos necessários para poder chegar aonde eles tinham que chegar. Guarde essa palavra. Não vai faltar o recurso para você chegar onde tem que chegar. Porque Deus disse na noite anterior: é imperativo que se cumpra o que eu disse. Vai se cumprir na minha e na tua vida. Os planos de Deus não se frustram. Os planos de Deus não se frustram. O que Deus disse vai acontecer. Quem tem promessa, quem tem profecia, quem tem palavra de Deus sobre a sua vida, levanta a mão. Nenhum deles vão deixar de se cumprir. Todos eles, no tempo oportuno do Senhor, vai acontecer. E eu te abençoo com esse versículo que você conhece. Estamos certos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus filhos. A igreja de Jesus tem uma palavra. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que possamos extrair os segredos e lições desse tempo, dos tempos de dor. Que em tempo de crise possamos sair mais maduros, mais pensativos, mais sensatos. Que em tempos de crise o Senhor envie pessoas para ser bênção na tua vida e você venha ser bênção na vida de alguém. Que em tempos de crise, de lutas, de maltas, que nós possamos ser bênção na vida dos públios ou ser públios na vida de alguém. E eu encerro dizendo que em Malta não existe gaúcho ou nordestino, branco ou negro, rico ou pobre, direita ou esquerda, católico ou evangélico. Em Malta tem os que amam e os que não amam. Que eu e você possamos ser os que amam Jesus e amam o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.